Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos para a questão no Livro dos Espíritos, 732, Lei da Destruição, Lei de Destruição, né? Ainda tem algumas perguntas até chegar flagelos destruidores. Ainda tem mais 4, 5 perguntas ainda. 5 perguntas, mas nós não vamos chegar lá hoje, não. Então, aqui Kardec pergunta-se: será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? Isso é relativo, né? É complexo. Isso está de acordo com o nível evolutivo de cada ser. Nós sabemos disso sem analisar a resposta dos bons espíritos. Você entendeu? Porque, veja bem, será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição. Aqui na Terra, existem os matadouros, os frigoríficos, onde milhões de bovinos, suínos, aves, toneladas e toneladas de frutos do mar, peixes, são destruídas todos os dias, ou melhor, são destruídas, são transformadas em alimentos aos seres humanos, para os seres humanos, né? Então, nós sabemos que isso é de acordo com o nível evolutivo da humanidade. Porque olha só para você ver a resposta. Guarda proporções com o estado mais ou menos material do mundo. Então, o mundo que ainda cultiva a necessidade da destruição é porque ali eu vou usar esse termo princípio inteligente, por mais que eu não concorde com esse termo, nós não concordamos com esse termo, mas eu vou usar. É porque ali o princípio inteligente ainda não é evoluído suficiente para se despojar-se daquelas necessidades. Porque o orbe, a dimensão, o planeta, em que seres que já se despojaram destas necessidades, não existe a necessidade da destruição. Não existe. Você acha que, por exemplo, em Júpiter é considerado espiritualmente o planeta mais evoluído que há no nosso sistema solar? Você acha que lá
eles criam rebanhos de bovinos, lá eles criam tanques de peixes, são apicultores, né? Você acha que lá eles criam aves, que são galinhas, frangos, em granjas, para suprir a necessidade fisiológica e ao mesmo tempo espiritual também? Por que não? Porque se existe aqui na Terra, é porque nós ainda necessitamos. Quando nós não necessitarmos mais, mudaremos de nível evolutivo. Agora, é lógico que nós sabemos que, por serem seres todos em processo de evolução, todos os seres possuem o duplo etéreo. E que esse duplo etéreo, ele descarrilha por todo o seu organismo toxinas nocivas. E que quanto menos nós fizermos uso desses alimentos, obviamente, nos purificamos. Como, por exemplo, carne de suíno, carne de bovino. Essas carnes, elas são todas impregnadas de toxinas. Eu não vou dizer, ou melhor, nós não vamos dizer que o peixe não seja, porque também é dotado de duplo etéreo, mas numa frequência vibratorial menor que a frequência vibratória do duplo etéreo do suíno. E, gente, isso aí dá um estudo, você nem imagina. Pena que eu não posso entrar nele agora. Vai chegar um momento. E também do bovino. É a forma dele reagir. Então, quando o suíno percebe que vai ser abatido, como numa forma de defesa, ele descarrilha por todo o teu organismo uma toxina que deteriora, intoxicando todo o teu organismo físico. E aquele que come aquela carne, ele acha que está comendo algo saudável, mal sabendo que ele está ali fazendo uso de quilos e mais quilos de toxinas. Mas isso é por outro assunto, vamos deixar para lá. Então, assim, será idêntica em todos os mundos as necessidades de destruição? Não, né? Não. Isso é de acordo com a moral, com o intelecto, com a cultura, com a evolução. Porque você entende que existem espíritos que nem corpos físicos mais possuem. Quanto mais de corpos cadavéricos. Quanto mais de corpos cadavéricos. Quanto mais de vísceras de animais. Se tem espíritos que chegam a um ponto que nem corpos possuem mais, de tão diáfanos, vão fazer uso de corpos cadavéricos? Porque se nós formos parar para pensar, gente, as pessoas não raciocinam.
Nós comemos carne de defunto toda vez que a gente vai ao açougue. É carne de defunto. O porco, a vaca, o frango, o peixe. É um defunto. Morto. Você não sabia disso, não? Ali só não encontra o duplo etéreo dele. É um ser em processo de evolução, um ser vivo. Que se matar um ser humano e retirar as melhores partes do corpo dele em matéria de carne e colocar ali no açougue, tem gente que é capaz de chegar ali e falar assim, me dá 1 quilo dessa carne aqui. E ele leva para casa, pica, come e não percebe que comeu carne humana. As pessoas comem carne de defunto todo dia e não percebe. É triste saber disso. Mas isso é devido à parca evolução, o parco raciocínio, o parco bom senso, a parca cultura. Se existe é porque nós ainda necessitamos, mas nós temos que raciocinar, nós temos que diminuir, nós temos que racionar isso. Guarda proporções com o estado mais ou menos material do mundo. É lógico. Lá em Júpiter eles não fazem uso mais desses corpos cadavéricos, dessas vísceras de animais. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Entendeu? Essa necessidade cessa quando o físico e o moral se acham mais depurado. Por quê? Porque o espírito, quando ele adentra ao nível de diáfano, que perde a forma, ele auto se sustenta de energias. Entendeu? Veja bem, ó. Energia cósmica universal aurida do Criador. Agora veja bem, viu, gente? Energia cósmica universal é uma coisa. Fluido cósmico universal é outra coisa. Não confunda, tá? Por mais que fluido cósmico universal é matéria em estados diversificados, cabendo aos co-criadores em plano maior e co-criadores em plano menor dar forma àquelas matérias. A energia cósmica universal também é matéria, mas para sustentar um nível de seres de acordo com as suas necessidades. Agora, não pense que ao se utilizar-se daquela matéria, daquela energia cósmica universal, aquela matéria se volatiza. Que não. Ela o sustenta, mas ela não perde a tua forma. Tanto é que ela o sustenta e continua intacta
para que outros possam vir e a se utilizar-se da mesma matéria que aquele se utilizou, outro pode vir se utilizar. É como uma fonte de água límpida que jamais se esgota. E tudo é matéria. Energia cósmica universal é matéria em níveis diversificados. Por isso não se volatiza, porque encontra-se em níveis diversificados e uma porção insignificante. Pensemos da seguinte maneira: uma centelha do tamanho de um grão de arroz dessa energia pode suprir as necessidades do eu naquelas condições volatizadas, entendeu? Alguns milhões de anos. Quer mais? Fluido cósmico universal significa outras matérias, cabendo aos arquitetos siderais dar àquelas matérias a forma condizente às necessidades das dimensões e dos universos quais eles se encontram. Agora, o mais interessante, que não existe nos universos e nas dimensões, por toda a eternidade, apenas só a energia cósmica universal, e nem o fluido cósmico universal. Energia cósmica universal, fluido cósmico universal, é algo apenas paliativo, até que nós aprendamos a compreender os desígnios das leis de Deus. E, gente, isso é pesado, hein? Isso cala meio mundo de gente ou enfurece meio mundo de gente que tem todo o direito de não acreditar. Vou repetir. Energia cósmica universal é uma coisa. Fluido cósmico universal, que energia é matéria. Fluido cósmico universal é matéria. Mas tanto um quanto o outro, o fluido cósmico universal leva os bons espíritos a dar forma àquelas matérias de acordo com a necessidade do processo evolutivo quais eles se encontram. E os fluidos cósmicos e a energia cósmica universal são energias, são matérias que supre a necessidade dos indivíduos que já se encontram naqueles níveis, centelhas volatizadas, e que tanto uma energia quanto outra energia, todas são matérias,
mas que de acordo com os universos e as dimensões por toda a eternidade é um processo, olha só para você ver, paliativo. Até que aprendamos. Até que aprendamos a entender, a reconhecer os desígnios das leis divinas. Eu preciso repetir isso novamente, gente. Uma coisa tão fácil dessa. Já é a segunda vez que eu repito isso. É a segunda vez que eu repito isso. Isso é tão fácil quanto tirar um pirulito da boca de uma criança. Você vai aguentar o bichinho gritar muitas vezes ali. Mas é tão fácil entender isso. Agora, não pensemos que nos universos, nas dimensões, por toda a eternidade, quando nós entendemos no esmiuçamento, de acordo com o que nós aprendemos no Livro dos Espíritos, está no Livro dos Espíritos, que para Deus não existe passado e nem futuro e nem eternidade, e sim tudo presente. Nós entendemos que não existe apenas só a energia vital. Não existe só o fluido cósmico universal. E sim, outros bilhões de fluidos, muito além da capacidade, da potencialidade do fluido cósmico universal. Gente, o fluido cósmico universal é uma energia, é uma matéria concedida àqueles alunos principiantes que ainda estão aprendendo a moldar as esculturas que eles trazem em mente. Por isso é paliativo. Você entendeu? E que Deus não iria fornecer a esse nível, a essa classe de escultor, matérias, vou usar o termo quintessenciada, mais avançada que o fluido cósmico universal, se nós não temos conhecimento nem das propriedades às quais é composto o fluido cósmico universal. Você conhece as propriedades às quais o fluido cósmico universal é composto? Nós sabemos quais são as propriedades às quais o corpo físico é composto. Hidrogênio, oxigênio, carbono, sódio e por aí vai. Mas e o fluido cósmico universal? Me diga duas propriedades que existem no fluido cósmico universal. Me diga duas propriedades que existem na composição do magnetismo. Você não sabe me dizer. Você não sabe dizer. Agora, aqui na Terra, os engravatados, eles servem para inventar nomes. Nomes científicos. Nomes para disfarçar
para mostrar que sabem alguma coisa, mas se inventam nomes, então esclareçam-me com A e mais B. O que significa estas invenções as quais eles criaram? Me explique. Porque eles dão nome para tudo, mas eles não explicam o significado daquele nome. E quando explicam de uma forma para poder ludibriar a humanidade, principalmente os engravatados. E é aí que o carne de pescoço entra no meio. É aí que nós não admitimos. Porque ou permaneçamos no nível evolutivo que nós nos encontramos, que já não é fácil esclarecer o que aqui existe devido ao nível evolutivo, quanto mais querer esclarecer outros níveis só para mostrar que conhece e que sabem de tudo. Vamos para o próximo vídeo.